pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Podemos nos assentar mais um breve instante? Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a terça-feira do último domingo do tempo comum, 34º domingo do tempo comum. Final de semana próxima entraremos já no tempo de Advento, preparação para o Natal. E o último domingo do tempo litúrgico, do tempo comum, a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei. Cristo Rei do universo e automaticamente Rei também da nossa vida. E Jesus Cristo, Ele é o Rei de todas as coisas. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse se fala do mistério da Santíssima Trindade. O Pai criava todas as coisas por meio do Filho e na força do Espírito Santo. A segunda pessoa, Jesus, já estava presente no início. Depois, no livro do Apocalipse, São João vai narrar dizendo: Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para Ele vão todas as coisas. São Paulo também vai dizer assim: por Ele, para Ele e nele são todas as coisas. Cristo é o nosso início e também o nosso fim. A igreja sempre celebrou, até mesmo esta grande solenidade, Jesus Cristo, o Rei do universo. Mas o que adiantaria Cristo ser o Rei de tudo, se Ele não é também o Rei da nossa vida? Se Jesus ainda não é o Rei do nosso coração, se Ele ainda não é o Rei dos nossos sentimentos, se Ele ainda não é o Rei da nossa família, se Ele ainda não é o Rei do nosso emprego, se Ele ainda não é o Rei dos nossos relacionamentos, se Ele ainda não é o Rei das nossas redes sociais, subjetivamente Cristo precisa ser o Rei também da nossa vida, o Senhor de todas as coisas. Só que para que Cristo seja esse Senhor, eu preciso fazer essa decisão, optar por Jesus. Infelizmente, a nossa sociedade coloca-se Jesus como um acidente, como se fosse um objeto, onde eu escolho. Então, de repente, eu organizo toda a minha vida, organizo o meu emprego, os meus estudos, a minha família, os meus gostos, e de repente eu vou encaixando Jesus. As minhas decisões são feitas com o que eu faço, eu vou colocando ali Jesus. E deveria ser o contrário. Eu coloco Jesus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais que será acrescentado, e de repente eu começo a encaixar as demais coisas. De repente eu começo a encaixar o meu emprego, eu começo a encaixar a minha família, mas tudo deve girar em torno de Jesus, porque tudo é para Ele. O grande problema hoje é que Cristo se torna um último. Por exemplo, quando nós vamos tomar uma decisão na vida, primeira coisa, eu devo ir até Jesus. Tem uma decisão difícil na minha vida, uma escolha que eu preciso fazer, até mesmo na minha família. Eu preciso primeiramente ir até Jesus, perguntar a Jesus o que Ele quer para mim, o que Ele quer para a minha família, o que Jesus Ele quer até mesmo na minha vocação, quais os caminhos Ele tem para mim. E depois eu começarei a dar passos naquilo que Ele me mostra. No meu trabalho a mesma coisa.
Eu preciso lá no meu trabalho, quando eu vou tomar alguma decisão, apresentar para Cristo, e só depois que Cristo falar ao meu coração, se Ele não falar também nos acontecimentos do meu trabalho, que Ele pode falar também, aí eu tomarei aquela decisão. E nessas pequenas coisas, Cristo vai ocupando o lugar dele, tudo para Ele. Tudo que nós temos e somos é para Jesus. A minha vida pertence a Ele. O Salmo vai dizer assim: a vida dos justos está na mão de Deus, nas mãos dele. É Cristo o dono da nossa vida, da nossa existência. Tolo é aquele que pensa que manda em si mesmo, porque a qualquer momento Cristo pode chamar a alma daquela pessoa à presença dele. A mesma coisa acontece com o nosso emprego, a mesma coisa pode acontecer com a nossa família. Tudo precisa ser dele e culminar agora também para Cristo. Jesus, o Rei do Universo e Rei da nossa vida. O livro do Apocalipse fala dos acontecimentos finais, e o Evangelho de hoje também nos fala dos últimos acontecimentos até que o Senhor volte. Jesus ele já veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, mas Jesus ele prometeu que um dia voltará. Os anjos tocarão as trombetas e Cristo virá glorioso sob uma nuvem no céu. E quando Jesus ele voltar, nós teremos o julgamento universal, e Jesus irá elevar agora a sua esposa, a sua igreja, que é a sua noiva, e essa igreja será arrebatada agora até os céus. Só que tem um detalhe muito importante: essa igreja será arrebatada até os céus, novos céus e nova terra. Só que aqueles que irão congregar na igreja é justamente aqueles que estão vivendo a santidade, aqueles que são feitos para o céu. O nosso lugar é o céu. O céu é o lugar onde Deus preparou para cada um de nós, aonde está Jesus, o seu trono glorioso. Do lado de Cristo, onde está Maria, aonde estão os santos anjos e aonde estão também todos os santos da nossa igreja. O céu é o lugar de maior felicidade existente. São Tomás de Aquino dizia assim: o que é o céu? É a posse perfeita de Deus. Se nós sentimos um momento de alegria aqui nessa terra, algum momento de prazer, poderíamos multiplicar isso por bilhões e bilhões de vezes. Isso seria o céu, a felicidade perfeita. O céu é a posse da plena felicidade, porque é a posse de Deus. Muitas vezes nessa vida nós vamos nos apegando a tantas coisas. Tem gente que se apega a picuinha, tem gente que se apega a bens materiais, tem gente que se apega ao dinheiro, tem gente que se apega à fama, tem gente que se apega a si mesmo. O Papa Bento XVI fala dos pequenos ídolos, aquilo que nós vamos construindo dentro de nós mesmos, e de repente se torna o nosso Deus. Sábado mesmo, eu fui celebrar em um lugar, estava já terminando o jogo, e eu via tantas pessoas alegres, gritando, pulando, e eu pensava assim: meu Deus, porque quando não tem uma procissão na igreja, nada contra o futebol faz parte, mas por que quando não tem uma procissão na igreja, quando tem uma festa da igreja, as pessoas não pulam, não gritam, não bate palmas assim também para Jesus? Aquele que deu a vida por nós. E de repente tem gente que quase dá a vida por homens, mas foi Jesus que morreu por nós numa cruz. O grande problema está na hierarquia de valores. Infelizmente tem muita gente por aí idolatrando pessoas, idolatrando coisas, e muitas vezes estão na missa quase diariamente, mas ainda não perceberam. Só que o dia que Jesus voltar para buscar cada um de nós, se Cristo não voltar, um dia nós iremos também estar com Ele. Ninguém pode escapar do seu juízo. Nós prestaremos contas a Ele de tudo. E Cristo falará para nós: eu abri as portas do paraíso para você. As portas do céu estão abertas. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Por que tantas vezes nós nos apegamos a essa vida, nos apegamos ao pecado e desprezamos tantas e tantas vezes o amor de Deus? Por isso que essa devoção à Santa Faustina, a devoção à Divina Misericórdia, é uma devoção muito importante.
porque aonde Jesus revelava para Santa Faustina que o coração dele estava aberto sobretudo para tantas almas que ainda viviam no pecado, almas tíbias, almas longe dele, mas ele acolhia cada alma. O coração de Cristo está para nós, e nós estamos vivendo nesse misericórdia, nesse tempo de buscar a santidade, para um dia estarmos no céu, para um dia reinarmos com Cristo no céu. Muitas vezes buscar a santidade no mundo de hoje não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós vivemos no meio de tantas pessoas que já se decidiram a não viver para Deus, a não amar a Deus. Quando você caminha na rua, você irá encontrar pessoas que dizem assim: Deus não existe, Deus não se encarnou, a igreja é mais uma alienação do povo, a igreja não precisa rezar. E tantas pessoas já que se declaram contra Deus, pessoas ateias, pessoas com filosofias erradas, pessoas que se decidem a viver para o mundo, e tantas vezes querem levar os filhos e as filhas de Deus para esse mundo. Viver a santidade na igreja é fácil, aonde você chega, aonde tem Jesus no sacrário, aonde tem pessoas para nos acolher, para rezar conosco. O difícil é viver a santidade lá fora, no mundo, no trabalho, na sociedade, na família, aonde tem perseguição, aonde tem pessoas nos criticando. Lá é o difícil, mas a grande vantagem é a graça de Deus. Cristo nos dá a sua graça, e viver a santidade é se decidir por Ele. O Papa João Paulo II falava muito bem isso aos jovens: precisamos de santos sem véu e sem batismo. E esses santos é cada um de nós que Deus chama também a viver assim. A santidade não está na roupa, mas está no coração, está até mesmo na nossa consciência. Eu preciso amar a Deus, mesmo que eu, para decidir por Cristo, precise perder a minha vida nessa terra. Nós celebramos pouco tempo também a vida de um santo, São José Sanches del Rio. Ele é conhecido como jovem cristeiro, morreu lá no México. Ele então era uma grande criança, um adolescente, e no tempo dele estava acontecendo muitas perseguições, e de repente ele tinha muita vontade de ir para a guerra, para guerrear, até mesmo contra aqueles que estavam perseguindo os cristãos. Ficou conhecido como os cristeiros. E ele se ofereceu para ir na guerra. O pai e a mãe dele ficaram assim alucinados. Joselito era conhecido assim pelo seu apelido: você não vai para a guerra. Só que em uma determinada época ele se infiltrou lá no meio e foi para a guerra. Só que ele foi capturado. Ele foi capturado então por aqueles que estavam perseguindo lá os cristãos, e colocaram então José, o jovenzinho, para negar a sua fé. José, nega a sua fé que nós vamos te libertar. Só que ele dizia: eu não negarei a minha fé. Viva Cristo Rei do Universo, e viva Nossa Senhora de Guadalupe, a grande padroeira do México. E ele não negava a sua fé. O padrinho de batismo dele, que tem essa missão, o padrinho de batismo tem a missão de ajudar o seu afilhado na fé. O padrinho de batismo pedia: nega a sua fé, José, nega a sua fé que eles vão te libertar. E ele dizia: viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Pegaram o jovem José, levaram para uma sala e torturaram ele. Pegaram um grande facão e passavam nos pés dele. E cada vez que passavam o facão nos pés dele, ele gritava: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, Jesus, dai-me forças para ir até o fim. E de repente pegaram o jovem José e foi caminhando com ele na rua. E no meio da rua ele encontrou lá o seu pai, a sua mãe e o seu padrinho. E o padrinho torcia: José, nega a sua fé, fala que você não acredita em Deus. E ele olhava para a mãe dele e para o pai dele e dizia: viva Cristo Rei. E olhando nos olhos da mãe dele, ele disse: mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu. Ele entendeu muito bem o que era essa vida e o que era a eternidade. E foi caminhando até chegar lá na sepultura, que já tinham cavado, e lá terminaram de matar o jovem José, ele já caiu lá dentro.
e sepultaram o jovem José. Passou-se alguns anos, começaram a rezar muito por ele, pedindo graças a José, e pessoas foram alcançando graças, como alcançam até hoje. Foram fazer a exumação dos corpos, porque ele estava em processo já de canonização. Quando abriram a sepultura dele, se depararam com o corpo dele intacto. Cristo permitiu que o corpo dele ficasse intacto para mostrar para a humanidade que ali era alguém santo, alguém que se decidiu por Deus. E o corpo dele se encontra até hoje, lá no México, numa grande redoma de vidro, e com os sinais dos pés dele todo cortado. Ele deu a vida por Jesus, se decidiu por Cristo, se decidiu a ser santo, mas se decidiu pelo céu. Ele entendeu muito bem que não valeria a pena viver para esse mundo, viver para o príncipe do mundo, que é o próprio demônio, mas viver para Deus no céu. Eu não sei hoje o que Deus pede na sua vida, qual é a cruz que você carrega, qual é a aprovação, não sei qual é até mesmo a perseguição que você enfrenta, mas Cristo sempre nos dará a graça dele, como deu para o jovem José, para que um dia entremos no céu. Para finalizar, o catecismo da nossa igreja diz assim, que Deus nos dá, com a sua divina providência, todas as graças que nós precisamos para um dia chegar ao céu, para sermos santos. Se um dia cada um de nós não for santo, não é porque Deus não quis, mas é porque nós, na nossa liberdade, escolhemos o pecado e não escolhemos a Deus. Convido você a fechar os seus olhos um instante, colocando a mão no seu coração. Diante de tudo isso que foi falado, que foi proclamado, eu convido você a fazer a sua reflexão. Como que está a sua vida hoje, a sua caminhada rumo à santidade? Falar do céu não tem como falar da santidade, porque o céu é o lugar do santo. Deus nos quer santos. Tantas vezes quando nós falamos dos santos, nós encontramos dentro de nós mesmos tantas misérias, imperfeições, vícios, pecados, mas sempre nós devemos nos lembrar, a graça de Deus está sobre nós, o caminho da santidade se faz caminhando. O santo não é aquele que nasceu já santo, mas muitas vezes o santo caía no pecado, mas se confessava. Muitas vezes o santo se sentia a pior pessoa. Tantos santos que andavam olhando para baixo, contemplando a sua pequenez, olhando para o chão, contemplando a miséria, para lembrar que só Deus é grande, só Deus é santo, Deus é 3 vezes santo. Por isso eu convido você agora a reformular na sua consciência o seu propósito. Jesus, até o dia de hoje eu tenho vivido, Jesus, essa vida, eu tenho vivido sem esse pecado, eu tenho vivido nessa imperfeição, eu tenho escolhido, Senhor, tantas coisas na minha vida, talvez eu tenha colocado o Senhor em último, mas hoje, Jesus, eu quero, Jesus, diante do Senhor, não como padre, mas como Senhor, fazer, Jesus, esse compromisso, esse propósito de buscar a santidade. Eu preciso viver a santidade. Eu preciso, Jesus, entrar no reino dos céus, porque o que adianta, Senhor, como o Senhor mesmo nos diz, salvar, Jesus, aqui tantas coisas, mas perder a minha vida, a minha alma. Por isso, eis-me aqui, Jesus. Eu me decido pelo Senhor, eu me decido pelo céu. Eu, Jesus, me decido que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu digo sim, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o meu Redentor, Jesus. Que santidade divina e homens devem ser, pois Senhor do céu e na terra, Senhor chamará. E respeito para Deus e louva devemos gravar no novo céu e na nova
Espírito Santo ele fala conosco, e é na suavidade do nosso coração, da nossa alma. Eu sentia quando nós rezávamos tantas pessoas fatigadas, cansadas, pessoas tristes, desanimadas na fé, até mesmo entrando já quase em depressão. Era como se o Espírito Santo estivesse dando a você um novo vigor, sentido para a vida. Você tentou viver para tantas pessoas, para tantos empregos, mas Jesus está convidando você hoje, viva para mim. Está dando esse novo sentido para a sua vida. Viver para Cristo, viver nele, viver por Ele, para Ele. Vai acolhendo no seu coração tantas algemas, você que estava preso, presa em pecados, pessoas que tantas vezes têm levado você ao pecado. Era como se Cristo fosse libertando você dessas pessoas, dessas rodas. Você que está em tantos grupos nas redes sociais, que tem te levado ao pecado, Jesus está falando para você: renuncia isso da sua vida hoje. Quando terminar a Santa Missa, quando você sair daqui, entra nas suas redes sociais, saia daquele grupo que te leva ao pecado. Uma nova decisão com Cristo. Cristo quer dar para você uma vida nova, uma vida feliz, uma vida em plenitude. Felicidade é com Jesus. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder, toca-me sendo em mim. Nós somos louvoeiros do nosso coração, agradecendo ao Senhor por essa noite, por essa Santa Missa, pela presença do próprio Senhor, do Espírito Santo que nos cura, que nos liberta, que nos dá uma vida nova. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.